Então, mais uma vez, bom dia a todos. Nós vamos dar início a mais uma aula aqui da disciplina URB 121, Sistemas Urbanos, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Então, só resgatando aí, ou reforçando, né, ou relembrando, eu sou o professor Paulo Vieira, do Departamento de Engenharia Urbana, e vamos aqui na disciplina de Sistemas Urbanos, falar um pouquinho, né, sobre três subsistemas aí bastante relevantes para as cidades, né, que compõem esses três subsistemas compõem um grande vetor do urbanismo, que é o saneamento básico. Então, o urbanismo, ele é constituído, né, por um desses vetores aí, né, por alguns vetores, como o saneamento básico, o sistema de transporte, né, as vias e transportes, as moradias, né, ou seja, a política habitacional. Então, esses três, mais o planejamento territorial, né, completa os grandes vetores do urbanismo, né? Então, nós vamos, nessas próximas 4 semanas aí, ver algumas informações sobre três componentes do subsistema de saneamento, né? Ou desse elemento saneamento básico, ou dessa política pública de saneamento básico. Mas para frente vocês vão também trabalhar dessa forma, né, tendo esse olhar, né, vendo esses elementos urbanísticos como políticas públicas, né, orientadoras aí da infraestrutura, da engenharia, das obras, mas também da prestação do serviço. Isso tudo, né, tem a finalidade aí de ofertar serviços básicos, aí, serviços essenciais, né, muitas vezes, para o funcionamento das nossas cidades, né? Então, desses elementos do saneamento, nós vamos tratar aqui a drenagem pluvial, vamos tratar também sobre outros dois subsistemas aí, dentro do saneamento básico, que é o sistema de abastecimento de água e o sistema de esgotamento sanitário. Para completar o saneamento básico conforme a denominação que a gente dá a ele no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente considera saneamento básico esses três componentes: água pluvial, drenagem das águas pluviais, sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário e mais um componente. Esse mais um a gente não vai trabalhar aqui no âmbito da disciplina, porque a disciplina aqui visa aí as redes, né? Trabalhar com esses subsistemas, né, que são prestados por redes, basicamente, né? Então, a gente não tem no âmbito aqui dessa disciplina um subsistema muito importante, né, do saneamento básico. Alguém lembra dele? Além desses três que nós vamos trabalhar aqui na disciplina, só para a gente, né, fazer uma menção a ele aí, já que nós não vamos trabalhar diretamente com ele. Alguém lembra? Olha só, quando a gente falar saneamento básico, esse aí é um dos pilares da engenharia urbana, ou um dos vetores também, né, de atuação da engenharia urbana, tá? O tal do saneamento básico. Então, vocês vão ser capacitados aí, tanto na linha tecnológica da engenharia mesmo, né, projetar, construir obras de saneamento, assim como também numa outra linha de atuação, que é operar ou gerir, né? Aí, quando a gente fala gerir, inclusive, entra a parte do planejamento, que é, por exemplo, elaborar aí planos para conduzir a forma da política pública na cidade, né? Então, tem lá o plano de saneamento, plano de drenagem pluvial. Então, são diretrizes aí que vão orientar
todas as ações na cidade. Então, é a parte do planejamento. Aí nós vamos ver outros pilares dentro da gestão também, né? Então, quando falar gestão, né, essa gestão vai muito no sentido de organizar o serviço. Então, a gente constrói essas infraestruturas, né, para oferecer algum serviço público dentro desse contexto aí, das cidades ou dos sistemas urbanos, tá? Então, vamos lembrar de outra coisa, né? Não esqueci do quarto componente do saneamento básico, não. Estou esperando alguém aí, né, se arriscar para poder me ajudar a lembrar aqui. Mas, além de termos aí, né, de conhecermos esses 4 componentes, tá, que constituem o saneamento básico, outra informação importante aqui no âmbito da disciplina de sistemas urbanos, para a gente já começar, né, a compreender, né, a atuação da própria engenharia urbana, né, dentro das cidades, a gente entender que esses sistemas, eles são parte constituídos pela coisa física, né, que é a infraestrutura, né, que é o que materializa o tal de serviço público de esgotamento sanitário, né? Então, esse serviço de coletar esgoto, depois tratar o esgoto, isso é um serviço público. Ele precisa, então, de alguns elementos físicos para isso, né, se constituir de fato, né? Para isso acontecer, a gente precisa, então, da engenharia aí, né? A engenharia, no caso lá da coleta de esgoto, e a engenharia lá do tratamento de esgoto. Então, isso é a parte da infraestrutura do serviço, né, e as instalações, então, a parte física, né? Então, vamos lembrar desses 2 elementos aí, infraestrutura e serviço. Então, eu implanto a infraestrutura para ofertar serviços. Então, por exemplo, lá no sistema viário, né, vocês tinham lá, né, a implementação, né, das vias para ofertar qual tipo de serviço? Serviço de transporte ou de circulação de cargas, de pessoas, né, de animais, de tudo, né, que a gente, né, circula na cidade, né. Mas, então, só para a gente não esquecer, o 4º elemento é o resíduo sólido, tá bom? Mas o resíduo não vai ser esquecido aqui no âmbito do curso, né? Até mesmo porque vocês têm 2 disciplinas, né, voltadas para a questão dos resíduos sólidos, e mesmo dentro de outras áreas, por exemplo, da geotecnia, vai ser, então, trabalhada a questão de aterro sanitário. Então, já que a geotecnia trabalha lá com maciços, né, de terra, né, desses volumes assim, né, então, então, eles vão trabalhar lá essa questão. Gente, mas antes aqui de iniciar o conteúdo, hoje, então, só reforçando, tá? Aquilo que eu já tinha colocado lá no Moodle, a dinâmica aqui é o seguinte, é acompanhar principalmente o Moodle, né? Você trazer as instruções da semana lá no Moodle, mas, a princípio, nós teremos aí, conforme o plano de ensino, nas segundas-feiras, aula assíncrona. Então, não deixe de acompanhar, naquele horário lá de 8h20 às 10 horas, o material que eu vou postar para vocês dessas aulas assíncronas, não, tá? Então, usem o horário, né, que era previsto para a aula, justamente para vocês estudarem aquele conteúdo, porque, né, são tantas disciplinas e conteúdos que vocês têm que ver, então, se deixa para depois, né, vai ficando aquela bola de neve de coisa, né? Então, use aquele horário ali de 8h20 a 10 horas, talvez para fazer a tarefa toda não dá. Por isso que a gente estabelece um prazo aí de 1 semana, vocês viram lá. Tem 1 semana para vocês apresentarem ali um resuminho, uma síntese daquela primeira aula, contextualizando aí, né, a situação da drenagem pluvial no âmbito das nossas cidades, né,
como que a drenagem pluvial é executada, que relação que ela tem com o urbanismo, com essa forma de urbanizar cidades, né, que a gente muitas vezes conceitua aí como um planejamento urbano desordenado ou desorganizado, né, onde a gente sai impermeabilizando muito, né, e isso tem um impacto muito forte nas águas pluviais, porque a gente quebra uma etapa do ciclo hidrológico. Então, quando a chuva, né, precipita, né, a água pluvial, a água de chuva, né, ela está, né, na forma de nuvens e tal, e aí quando ela encontra lá, né, condições para precipitar, né, aí essa água, né, precipita, e aí ela incide na superfície do solo, né, onde ocorreria, então, uma próxima etapa aí do ciclo hidrológico, que seria a infiltração. Então, boa parte dessa água, né, em um solo natural, quando a gente tem lá uma mata, um campo, né, antes da gente urbanizar aquilo, de mudar, né, a característica da superfície daquele solo, então essa água, né, da chuva, ela infiltrava a maior parte ali. E aí, com esse processo da urbanização, a gente acaba alterando muito isso, porque, veja bem, o concreto, o asfalto, né, todos esses materiais que a gente usa nas nossas infraestrutura, das nossas edificações aí nas cidades, eles são impermeáveis, né? Praticamente impermeáveis. Então, sela esse solo, então essa etapa da infiltração a gente acaba diminuindo muito. Então, essa água acaba ficando na superfície, ela não infiltra, fica na superfície, e aí a gente precisa de drenar mais água pluvial. Aí essa água pluvial, quando ela já está na superfície, né, ela precipitou lá da chuva, né, entrou em contato com o nosso telhado, entrou em contato com a via pública, com todas as superfícies que a gente tem na cidade. Então, aí ela começou a escorrer nas vias, né, nessas áreas superficiais nossas da cidade, a gente chama, então, de escoamento superficial. E aí a gente precisa, então, de drenar essa água superficial para não gerar os problemas, né, que a gente tem aí com essa água pluvial na cidade, né? Então, a forma de urbanizar a cidade, de desenvolver a cidade, vai impactar, inclusive, na questão da drenagem pluvial muito, né, fortemente. Então, a gente vai vendo isso mais evidente, problemas com a água de chuva, nessa época, nós não estamos na época da chuva, né? Então, assim, aqui no hemisfério sul, né, principalmente na região sudeste, onde a época, né, da chuva, tem algumas regiões do Brasil, e essa época é um pouco mais chuvosa, né, na região nordeste, mas na região sudeste, a gente tem a época chuvosa aí predominando, iniciando ali no final de outubro, né? Novembro, dezembro, já começa a chover bem, janeiro, né? Aí fevereiro, março, né? As águas de março fechando o verão. Então, fechando ali o mês de março, né? Até o iníciozinho de abril, a gente tem um pouco mais de chuva, mas esse período aí de novembro a março é que a gente tem o maior volume de chuva sendo precipitado. Mas lá na hidrologia vocês vão ver bastante informações sobre isso aí também, sobre chuva, né? Então, a drenagem pluvial, ela tem toda essa importância aí dentro do contexto urbanístico, mas eu trouxe aqui também um material que eu queria apresentar para vocês. Mas antes, gente, eu queria saber aí como é que está, né, o curso, né, se alguém quiser trazer alguma informação, dúvida. Tá? Então, só reforçando, nas próximas 4 semanas, eu vou estar trabalhando com vocês aí os 3 componentes do saneamento, que nós vamos tratar aqui na disciplina, drenagem pluvial, essa semana que vem, na próxima, abastecimento de água, e na outra,
esgotamento sanitário. Tá? Aí já praticamente está depois vai estar na reta finalzinha mesmo do semestre, né? E aí nós vamos ter mais uma semana de aula, antes de terminar aqui, que nós vamos falar um pouco sobre zoneamento urbano, né? Então, como que a gente trabalha essa questão de zonear a cidade conforme as tipologias de atividades, né? Então, aquele setor lá, setor residencial, industrial, e que a gente chama isso de uso e ocupação do solo. Qual que vai ser o uso do solo, né? O uso do solo vai ser para qual atividade, né? Comercial, industrial, residencial, então, que a gente tem típicas dentro da cidade, e a ocupação do solo, né? Como que nós vamos ocupar esse solo? Quanto que a gente vai impermeabilizar dele? Nós vamos verticalizar, nós vamos adensar ele, então vai ter mais gente ali por área, né? Quanto que a gente precisa, então, pensar esse planejamento? A gente, naquele material que eu mandei, que eu apresentei para vocês no início, né, da disciplina aqui, essa nova forma de ver o planejamento urbano, fala sobre isso, né, naquele relatório lá da ONU Habitat, né, de repensar as cidades no sentido de ela estar mais compacta. Então, a gente tinha, né, já antecipando essa última semana de aula, né, que a gente vai falar desse zoneamento, a gente tinha uma forma clássica de separar a cidade por essas atividades. Ela vai ser só área residencial, não vai ter comércio, não. E aí, por exemplo, nessa questão da pandemia, a gente viu que isso foi um fator mais impactante naquelas cidades todas que foram pesquisadas pelo mundo aí, do que a mesma, do que a condição que muitos achavam que era um fator maior de propagação da Covid, que era quanto mais gente, né? Então, a cidade mais populosa, ou aquela região mais populosa da cidade, tinha uma impressão que ela era o fator mais importante, mas não, né? Eles mostraram que a necessidade de deslocamento, os deslocamentos. Então, por exemplo, aquela região, né, zoneada lá, só a parte residencial, não tem a parte de trabalho, comercial ou industrial. Então, a pessoa tem que sair daquela localidade para outra localidade. Às vezes, né, em muitas cidades, a gente tem que cruzar a cidade toda, né, para poder ir no supermercado, para poder ir, né, em buscar algum serviço, né, ou mesmo ir trabalhar, ou mesmo estudar. Então, eles mostraram que isso, né, provavelmente foi um dos fatores mais relevantes aí para o contágio da doença na cidade do que a condição de maior adensamento, maior, né, concentração de pessoas em uma área da cidade, né? Então, essa é uma forma de repensar as cidades aí, a gente não criando essas zonas, sabe, muito restritas. Então, a ideia é a gente deixar a cidade mais diversa e compacta possível para evitar essas necessidades de deslocamento e tudo mais, né? Vocês viram bem essa questão aí do deslocamento, transporte convicto lá, né? Que, além de tudo, infere muito na questão econômica, familiar, né? O custo do transporte, né? E também o custo, né, em termos de renda familiar, mas também a questão, né, do tempo que a gente leva, né, fora os outros impactos, né, ambientais e urbanísticos aí, né, que causa na cidade com essa necessidade de deslocamento, né, de um ponto para o outro na cidade, né. Mas isso vai ficar mais lá para frente, né, era só para contextualizar aqui rapidamente mesmo, tá bom? Então, gente, olha, as próximas 4 semanas, né, nós vamos tratar desses temas. Às segundas-feiras nós teremos a aula assíncrona, aquela gravada lá, e na terça-feira essa aula síncrona, que vai servir para reforçar um pouquinho a coisa da segunda. Então, se você teve alguma dúvida naquele conteúdo da segunda, tem que trazer para cá, vou tentar sempre contextualizar, ou pontuar, né, alguns destaques desse conteúdo postado na segunda, mas na terça nós teremos também conteúdos novos, tá? Então não vai ser só para poder reforçar o que foi dado na segunda, não, tá? Também para trazer conteúdo novo, né?
na terça-feira. Então, a gente vai fazer tentar esse equilíbrio aí. E, então, dúvidas, né, serve aí a terça-feira para a gente trabalhar nesse sentido aqui, tá? Pessoalmente. Então, do material, eu já disponibilizei para vocês sobre esse conteúdo da drenagem, um PDF lá, das aulas, né, que a gente vai usar aqui como guia. Então, aquilo lá, gente, PDF de aula de professor, serve único e exclusivamente só para nos guiar no estudo. Aquilo ali não é material para ficar só ficar naquilo ali para estudar, não. Tem que ir atrás daquelas referências bibliográficas, né, dos livros, dos artigos, dos manuais que, né, nós listamos ali naquelas aulas. Então, ali só um resumão do resumão, né, para a gente contextualizar o assunto aqui, tá? Então, não fiquem no estudo, né, de fato, só com base naquele material, não. Aquele material para guiar aí o estudo de fato, né? Não para concentrar único e exclusivamente naquilo lá, não. Mas está lá o arquivo completo, tá? De toda a drenagem pluvial dessa semana, da semana que vem, dos 4 conteúdos ali que nós vamos falar, né? Do conteúdo todo da drenagem, que é os componentes, panorama do serviço, custos e técnicas alternativas. Além disso, né, a aula gravada, que é essa aula síncrona, que eu disponibilizei para vocês lá ontem, e essa aula síncrona, que será terça-feira. Agora, lembrando, né, a aula assíncrona tem que apresentar um resuminho dela, até uma semana depois, então, a que eu postei ontem, até segunda-feira, às 11h59 da semana que vem, né? Então, me enviar lá no fórum lá, que eu abri lá no Moodle. Se tiver alguma dificuldade, pode mandar por e-mail mesmo e me relata aí, né? Tenho dificuldade de colocar lá. Não pode deixar de fazer, né? Então, um resuminho simples da aula lá, tenta contextualizar com a questão das cidades, da sua cidade e tudo mais. E a aula de hoje, para contabilizarmos a frequência, essa aula síncrona, tem que participar aqui da aula. Então, eu vou fazer uma chamada mais para o final, tá? Faltando uns 10 minutos, né? E aí, quem não puder participar, vai ter que assistir esse vídeo aqui e me apresentar também uma lauda dele depois, um resuminho aí dessa aula aqui depois, tá? Até uma semana depois. Mas vamos lá. Eu tinha perguntado para vocês se vocês têm alguma dúvida, como é que está indo aí na disciplina, inclusive na questão do trabalho, né, final, né, a cartilha que nós temos que desenvolver aqui, né, como que está aí a organização de vocês para o desenvolvimento desse trabalho. Por exemplo, tem temas, né, que são nessa área de saneamento, então ninguém ainda me procurou, né, então já está chegando a reta final aí, né, pessoal? Então tem que acelerar nesse trabalho aí. Então, a ideia é a gente também ajudar vocês aí, os professores ajudar vocês aí nessa orientação do material que vocês vão desenvolver da cartilha. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a colocar sobre isso? Ou qualquer outra coisa da disciplina, ou do curso? Está muito difícil? Está muito fácil? Ninguém tem nada a dizer, a declarar? Não pode ser, né, só essa educação passiva, não, tem que ser mais ativa, gente, né? Eu sei que às vezes segunda-feira, amanhã, ou terça-feira, né? Esse horário pode bater uma preguicinha, né? De falar, mas não deixe de comunicar, não, porque a universidade, né, papel, né, da educação nossa superior é isso, né? A forma de construir o conhecimento é trocando, né? Então, conversando e tudo mais. Então,
nós estamos na engenharia, geralmente a coisa é muito objetiva e tal, mas, como a gente já falou algumas vezes, a engenharia urbana é uma engenharia humana, né? Uma engenharia também social, e aí a gente, né, gosta muito de discutir as questões de forma democrática. Mas, se tiver alguma coisa aí para apresentar ao longo da disciplina, de dúvida ou qualquer outra coisa que já passou, ou desse trabalho, né? Então, assim, por falar nesse trabalho, nós vamos marcar uma prévia dele aí, tá? Para vocês apresentar uma prévia, para não ficar por última hora, e aí, última hora, a coisa, né, costuma não funcionar muito bem. Então, como a Professor, disciplina... bom dia. Oi, bom dia. É que ainda não, assim, eu posso estar enganada, mas ainda não detalharam sobre esse trabalho para a gente, não. Sim, o detalhamento que você diz, assim, a formação dos grupos também. É porque, assim, eu lembro que vocês comentaram com a gente que ia ter um trabalho para mais para o Aham. final do período, mas não falaram exatamente do que seria, nem nada do tipo. Ah, sim. Então, os grupos não foram divididos com os temas ainda não. Não. Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos priorizar isso para segunda-feira, tá bom? Eu vou fazer a divisão desses grupos aí por temas, porque é o seguinte: então, deixa eu dar um panorama do trabalho, de novo, tá? Porque aí na segunda-feira, quando eu mandar para vocês aí a orientação do trabalho, para vocês estarem já atentos aí do que se trata. Então, nós não temos aqui na disciplina prova final, né? Nem prova. A gente substituiu a prova por esse trabalho prático, que é um trabalho de produzir uma cartilha orientando as questões básicas, tá? Gerais aí, de cada subsistema aqui da disciplina. Então, quem conversou comigo foi falou aqui agora, como é que é seu nome mesmo? Anália. Anália. Então, Anália, olha só, me ajuda aqui. Qual subsistema vocês já viram aqui na disciplina? Sistema viário, sistema de telecomunicação e agora sobre a drenagem. Assim, Vocês viram de energia também, não de viram? energia também, isso. Isso. Tá. E aí agora a gente vai ver o saneamento, né? Dentro do saneamento a gente tem a drenagem, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, tá bom? Esses três temas aí, que a gente chama de águas urbanas. Anota isso aí, ó. Né? Quais são as águas urbanas no contexto da engenharia urbana? São essas águas: água da drenagem pluvial, do esgotamento sanitário e do abastecimento de água. Então, voltando lá para a nossa atividade final aqui. Então, nós temos esses, né, o sistema de saneamento, o sistema viário, telecomunicações, o sistema energético, né, e o quinto elemento aqui da disciplina, que é o zoneamento, né, que é aquilo que eu falei com vocês, que a gente vai ver na última semana, que é ver o zoneamento urbano dentro desse contexto dos sistemas urbanos, tá? Então, esses 5 temas, nós vamos, então, trabalhar aqui por grupos, né? Então, grupos de alunos que vão desenvolver uma cartilha para orientar um determinado público. Então, por exemplo, população de uma cidade geral. A gente vai orientar ela, por exemplo, quanto à mobilidade urbana, ok? Então, elaborar uma cartilha com base naquele conteúdo que vocês viram né, dessa parte da disciplina, a mobilidade urbana, sistema de transporte. Então, o que é mobilidade, como você pode participar, e aí contextualizar isso dentro de uma determinada realidade. Nós vamos montar a cartilha para Belo Horizonte. Então, a maior parte do pessoal mora em Belo Horizonte. Nós vamos montar para Ouro Preto. Então, essa contextualização da cartilha, né, para o tema ser tratado, não é a coisa mais importante, mas o ideal é a gente, né, fazer essa orientação contextualizando para um determinado lugar. Então, eu compartilhei com vocês uma pasta do Google Drive, não foi? Em Anália. Já que, Professor, né? posso conferir aqui, mas tem muito tempo, assim?
Então, porque é o seguinte, o que é essa pasta do Google Drive? Eu vou abrir ela aqui. Essa pasta do Google Drive é uma biblioteca digital da disciplina. Se não me engano, nós compartilhamos com vocês. Mas estou abrindo aqui o Google Drive, vou espelhar aqui e o que acontece? Lá nós temos os materiais das outras turmas para servir como exemplo para vocês. Não é para copiar, mas para ver, por exemplo, as cartilhas que os outros colegas desenvolveram, né, nas disciplinas passadas aí. Essa pasta aqui, Sistemas Urbanos, deixa eu... Se alguém, né, puder também acompanhar junto aí, né, conosco, além da Anália, olha só, essa pasta aqui, ó, URB 121 Sistemas Urbanos. Então, assim, além do Moodle, né, o Moodle a gente posta a aula, posta aquelas formações complementares, mas o Moodle não cabe tudo. Então, a gente tem essa pasta aqui, ó, então, lá, a pasta 1 dentro dela, ó, cartilhas exemplos, ó. Então, as cartilhas dos alunos aí, né, por exemplo, 2019, 1, ó. Então, tem cartilhas lá deles lá, o 121. Então, tem aqui, olha, para vários temas aí da disciplina que a gente está tratando aqui, desse subsistema. Saneamento, aí, por exemplo, vocês não viram lá essa questão da Smart City, lá na questão do subsistema de comunicações, né? Municipalização do trânsito, iluminação pública, mobilidade. Então, tem essas cartilhas no zoneamento, que vai servir aqui de exemplo para vocês e como que o pessoal fez. Então, vocês têm que desenvolver uma cartilha dessa e apresentar ela. Aí, a forma de apresentar, a gente, então, está combinando de apresentar isso numa forma de vídeo, né? Já que a gente não está realizando de forma presencial, se fosse da forma presencial, a turma ia lá na frente e apresentava para nós, né? Olha, desenvolvemos essa cartilha como se vocês fossem um escritório contratado para poder fazer o serviço. Então, nós contratamos vocês para fazer um serviço de orientação da população quanto a um determinado tema desses. Eu só estou abrindo aqui também, mostrando para vocês aqui, essas outras pastas, que elas têm aqui essas outras referências bibliográficas sobre os temas. Então, por exemplo, sobre os temas aqui, saneamento, né? Então, aqui a gente tem vários arquivos que vocês podem utilizar para estudar, para poder fazer essa tarefa, né? Fazer as outras tarefas, para fazer a cartilha, tá? Então, assim, é uma biblioteca de fato, só que uma biblioteca orientada aqui da disciplina por temas que a gente trabalha na disciplina, né? E daquele material que a gente usa, além dos livros e daqueles que estão lá, né, em formato de e-book na biblioteca. Então, se alguém puder me ajudar aí também a verificar se a gente já compartilhou com vocês essa biblioteca, vocês estão sabendo ou não? Professor, eu olhei meu e-mail aqui, não vi nada disso, não. Ainda não compartilhamos, né? Uhum. Então vamos fazer isso aqui. Tá, então vamos fazer isso aqui agora juntos, já para depois, né, a gente pode esquecer isso aí. Então, a compartilhada vai servir para vocês aí verem, né, esses exemplos aqui das cartilhas exemplo, tá bom? Essa primeira pastinha aqui, que é o trabalho final que tem que ser feito. Então, segunda-feira eu vou mandar para vocês aí a lista, nós vamos separar vocês aqui por ordem de chamada. E para cada grupinho de 3, 4 alunos, nós vamos ter um tema. Então, um grupo vai tratar sobre as águas urbanas, outro vai tratar sobre Smart City, outro vai tratar sobre mobilidade, sobre municipalização do trânsito, outro sobre iluminação pública, tá? Então, são esses 5 temas aí que a gente vai dividir, então, na segunda-feira eu vou encaminhar para vocês, aí na próxima terça-feira a gente tira dúvidas em relação a isso, tá? Então, vou encaminhar o grupo e o tema do grupo. O que tem que fazer, vocês
Então, assim, em termos de estrutura do trabalho, lá no plano de ensino da disciplina está informando. Então, recorram lá no plano de ensino, olha, quantas páginas precisa, não sei o quê, todos esses detalhezinhos de formatação está lá. Mas em termos, assim, de ver o produto mesmo que vocês vão desenvolver, está aqui, ó, é uma cartilha, né? E por que disso? Só para a gente encerrar essa parte, né, do trabalho final. Isso, aqui, o Pedro está perguntando, ó, então essa cartilha será em grupo? Isso, vai ser em grupo. Não, então, Pedro, se não dividir os grupos, eu vou dividir esses grupos e vou encaminhar para vocês na segunda-feira, tá bom? Aí, na segunda-feira, vocês vão ter lá uma listagem do grupo que você está inserido e o tema que está inserido. Mas, né, dúvidas e tal, eu vou ajudando vocês aí. Qual o prazo para entrega? Lá no cronograma da disciplina, está no plano de ensino. Então, olha só, o plano de ensino é uma coisa que é para vocês utilizarem sempre, para saber qual conteúdo vai ser dado pelo professor, né? Vou abrir o plano de ensino aqui, ó, da disciplina. Então, lá no Moodle, deixa eu espelhar aqui. O prazo, só para antecipar, né? É na última semana, tá bom? Que vocês vão encaminhar para a gente um videozinho de vocês apresentando o trabalho. Como a gente não vai ter essa apresentação, né, pessoal aqui ao vivo, então vocês gravam um vídeo pequenininho lá, de 5 minutos mais ou menos, que seja suficiente para apresentar, então, o produto que vocês desenvolveram, que é a cartilha, explicando por que vocês desenvolveram aquele tema com o conteúdo que vocês adotaram, se teve uma contextualização para uma determinada cidade, né, um outro dado, e apresentar de fato, né, a cartilha, tá? Mas trazendo essas questões aí complementares, né? Por que vocês adotaram aquele conteúdo, né? E a contextualização de uma determinada cidade ou determinada localidade, se for o caso, tá? Deixa eu abrir aqui, então, mudo, olha só. Olha só, gente, os prazos de todas as atividades aqui da disciplina, né, inclusive da cartilha, está aqui, ó, plano de ensino. Então, lá no plano de ensino, ele aqui, ó, lá no final, nós vamos ter o cronograma. Mas antes de chegar no cronograma, aqui, ó, atividades avaliativas, né? Então, a gente fala aqui, né, que a atividade temática, né, que é essa valendo 4 pontos, aqui, a atividade final, né? Aqui, ó, além das atividades temáticas, que é essa que nós estamos, né, repassando para vocês aí, de cada tema aqui da disciplina, então vocês viram lá uma atividade temática de sistema de transporte, né, de comunicações, de subsistema de iluminação. Agora vocês vão ver 2 atividades temáticas aqui, que vai ser uma da drenagem e a outra do abastecimento de água e esgotamento sanitário, né? Que é né, aquela lauda lá, né, um resumo mais específico, né? Mas então, a atividade final que a gente estava falando, ó, além das atividades temáticas, haverá uma atividade final em grupo, deverá ser desenvolvida e apresentada na última semana letiva, conforme o calendário de apresentações a ser elaborado em função do número de grupos de alunos. Então, a gente vai formar esses grupos. A atividade final será desenvolver uma cartilha sobre um dos temas que são conteúdo da disciplina. Essa cartilha deverá ser apresentada nos formatos de PDF, em arquivo PDF e de apresentação em vídeo, tá vendo? Então, o produto final, como eu tinha falado, vocês vão apresentar a cartilha, né, naquele formato lá de PDF, de cartilha mesmo, né, de 1 a 4 páginas a cartilha, né, tem cartilha que é 4 páginas, tem cartilha que são 2 páginas só, igual folder, né, e apresentar isso no formato de vídeo. Então, tem que ter a participação de todo mundo, tanto na elaboração da cartilha quanto do vídeo. Então, todo mundo dá uma palavrinha ali no vídeo, né, de apresentação também, tá? Então, vale 4 pontos essa atividade, né? Os temas da cartilha, das cartilhas, a composição dos grupos, o cronograma de apresentação e entregas dos materiais serão apresentados
em uma instrução disponibilizada no Moodle até a terceira semana da aula. Então, a gente vai disponibilizar isso para vocês, tá? E aí, olha só, quando vocês tinham perguntado, então, olha aqui, ó, seminários, atividade final, ó, dia 16 e 17 de agosto. Então, nessa relação de grupos, temas, nós vamos colocar aqui, ó, as datas aqui de cada grupo para poder apresentar esses dois materiais, a cartilha e o vídeo apresentando a cartilha, tá bom? Então, vocês vão mandar para a gente no dia 16 e no dia 17, ó, conforme a instrução nossa lá, de agosto, né? 16 e 17 de agosto. Então, nós temos aí praticamente um mês para desenvolvermos isso. Tá bom? Vou voltar lá. Então, o plano de ensino, gente, ele é importante ser, né, acompanhado para, né, lembrar a gente sempre dessas atividades, do conteúdo aí. Por hora, tem alguma outra dúvida sobre essa questão? Se tiver, vocês vão caminhando aí. Joia, joia, tá? Não pode ficar com dúvida, não. É isso aí. A gente tem sempre que esclarecer e procurar, né? Pode me perguntar aqui, no chat, no e-mail, não incomoda nada, não. Pelo contrário. Então, pessoal, olha lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse primeiro componente do subsistema de saneamento, que é a drenagem pluvial, que, né, nós iniciamos ontem aí. Todo mundo conseguiu ver a aula de ontem que eu postei para vocês lá? Ver o material? O vídeo? Então, como eu disse, não deixe acumular para não virar uma bola de neve, né? Agora, tem uma lógica nisso também bem interessante. Então, quem conseguiu assistir, né, o material de ontem, hoje está mais por dentro do assunto e consegue trazer mais dúvidas e contextualizações. Então, para a gente contar com a frequência, que de fato, né, a frequência mesmo do aluno, não é ele só estar presente na sala virtual, não. E ainda mais quando já né, teve oportunidade de assistir parte do conteúdo antes. Então, a ideia da frequência aqui, dessa forma, é vocês trazerem dúvidas, questionamentos, né, participações, gente. Então, né, não tem pergunta boba, né, pergunta errada, não tem nada disso, não. Quando a gente está aprendendo, o importante é a gente, né, buscar aí a informação para, né, eximir as dúvidas aí que a gente tem. Vamos lá. Aí, olha só, eu vou colocar o arquivo aqui do PowerPoint e daqui em diante eu não estou vendo mais aí a tela, né, do Google Meet. Então, quando precisar de falar, não precisa levantar a mão aí nessa ferramenta, não. Pode já falar, professor, que é o fulano de tal, eu estou com essa dúvida, eu quero falar isso, parará, pererê, tá? Então, já pode se pronunciar aí direto, só se apresentando para poder saber quem está falando e tal. Vocês estão vendo aí o arquivo aí, o PowerPoint? Sim, professor. Joia. Então, olha só, nós vamos destacar aqui hoje, né, os componentes daquele material da aula que eu mandei para vocês lá ontem, né, aquele vídeo, né, falava detalhadamente ali sobre os componentes da drenagem pluvial, né, desse primeiro subsistema aqui, e vamos falar um pouco também do panorama, então, panorama desse serviço público que tem que ser ofertado por essa infraestrutura da drenagem, tá? Algumas questões-chave, então, aqui para reflexão, então, desse conteúdo serão, ó, componentes do saneamento básico, como já tinha antecipado para vocês, a drenagem, o sistema de abastecimento de água, já vão acostumando com essas abreviaturas aí que vocês vão utilizar muito ao longo do curso. E o sistema de esgotamento sanitário e a questão lá do manejo e gestão dos resíduos sólidos, tá bom? Coloquei de parênteses aqui porque nós não vamos ver o resíduo diretamente aqui, não, nessa disciplina. Nessa disciplina nós vamos ver, então, esses três aqui. Infraestrutura e serviços. Então, aquilo que eu tinha falado, olha, gravem isso, né?
Então, dentro desses sistemas urbanos, eu tenho uma parte física, a parte material, que a gente chama isso de infraestrutura, né? Esses elementos que a gente tem na cidade, então, para ofertar serviços, né? Então, quais são os propósitos, né, dessa infraestrutura de serviço? Então, quando a gente lança uma rede de água, uma rede de esgoto, uma rede de drenagem, é com o propósito de oferecer um serviço público, né, quando está nesse contexto, tá? Então, esse é o propósito, né? E aí o propósito do saneamento nós vamos ver que é desde atender a saúde pública, preservar o meio ambiente, até mesmo, né, visando questões aí econômicas. Mas mais para frente a gente vai ver, tá? Esses propósitos aí. Situação, né? Qual que é a situação da gestão desse serviço? Ou panorama, tá? Situação ou panorama, né? Que quadro se encontra a gestão desse serviço? E aí já antecipo para vocês aqui, né? Os serviços de saneamento que a gente tem nas cidades, a drenagem pluvial é aquele menos desenvolvido, né? Alguém lembra aí de ver assim, o pai ou a mãe reclamar, esse mês a conta da drenagem foi alta? Você não viu, né? Porque a gente não tem essa forma, por exemplo, de cobrança pelo serviço, né? Então, todo serviço, a gente precisa ter uma cobrança para ele funcionar bem, senão a gente não tem dinheiro para funcionar aí. Então, vamos tocando aí. Depois a gente vê isso. Uma outra reflexão importante, olha, limitações, né, da infraestrutura, né, e da gestão também, né? Então, aí a gente falando de limitações das tecnologias que a gente vai empreender para drenar essa água pluvial, né? Então, lá desde a forma que a gente vai calcular as tubulações, né? Toda essa infraestrutura, todos esses equipamentos, como que a gente opera, né? Essas limitações que a gente tem graves aí de operação, então praticamente esse sistema nem é operado na maior parte das cidades, né? Não é porque aqui não chove, não, é porque, né, muitos consideram dessa forma, né? Não tem o serviço porque considera que não chove, não é bem assim, né? Aqui não chove nada na cidade, então a pessoa pensa que não precisaria, mas não é assim que a coisa funciona. E a gestão, né? Essa operação e gestão aí do serviço. Então, em termos de limitações, né? Nós vamos ver, inclusive, dentro desse retrato aí da realidade desse serviço. Tipos de prestadores, né? Então, quem que opera isso, no final das contas, né? Quem opera a drenagem pluvial no seu município? Alguém arriscaria dizer? É uma empresa pública, prefeitura, né, uma concessionária pública aí de prestação de algum serviço de saneamento, é uma empresa contratada, privada, é uma parceria público-privada, quem sabe? Até onde eu sei, Ouro Preto, que é a cidade onde eu moro, não tem esses recursos por enquanto. Por exemplo, até um ano atrás, quem cuidava pelo menos da parte assim teoricamente de saneamento, mesmo assim não tinha saneamento, era a prefeitura. Agora a empresa Saneouro está trabalhando na questão da água e teoricamente também na parte de saneamento. Por enquanto, esgoto, né? De esgoto. Água e esgoto. Água e esgoto. Isso. E a drenagem, é ela? Olha, não sei, eu acho. Não sei, realmente não sei. Isso, a drenagem ainda está na prefeitura. E geralmente é assim, tá? Nos municípios brasileiros. A drenagem, dificilmente ela vai ser repassada para uma outra empresa, seja pública ou privada. No caso de Ouro Preto, né? A gente tem uma empresa privada aí que está exercendo o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Esses dois, tá bom? Então, dificilmente a gente vai ver no Brasil o serviço de drenagem pluvial também sendo repassado por um terceiro, seja público, por exemplo, no caso da Copasa, sabe? Ou seja privado, como no caso da Saneouro, ou público também, como no caso de Itabirito, lá o SEMAI, né, um serviço autônomo de água e esgoto. Mas então já fica esse registro. Em Ouro Preto, a prefeitura, né,
aí resta saber onde na prefeitura. Então, geralmente, isso está ligado a uma secretaria de obras, ou está ligado lá quando tem uma secretaria de gestão urbana, né? Esse serviço está ligado, tá bom? Professor, tem algum motivo para não passar isso para um serviço terceirizado, ser só da prefeitura? Então, não tem um interesse, né, dessa terceirização aí, seja público-privado, porque esse serviço não tem uma cobrança direta por ele, igual a gente tem da água, igual a gente tem do esgoto, né? E está tendo agora, inclusive, do resíduo sólido. Então, da drenagem, a gente ainda não tem uma cobrança pelo uso do serviço. A gente vai ver algumas situações aqui que algumas cidades têm uma taxa, sabe, que cobram, inclusive, dentro do IPTU, né, e alguns outros dispositivos. A maior parte das vezes é dentro do IPTU, sabe? Cobra uma taxa anual pela prestação do serviço, mas não pela quantidade que usa, igual a gente tem no caso da água e do esgoto, sabe? Ou pelo tipo de serviço que está sendo executado, por exemplo, no caso do lixo, quando a gente tem tratamento do lixo, disposição final em aterro, né? Então, isso é pelo uso, pela forma que a gente vai tratar ou dispor o resíduo. Então, pode ser cobrado também dessa forma. Da drenagem a gente não tem. Então, ela acaba não tendo esse interesse econômico. Então, acaba ficando por responsabilidade da prefeitura. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente aí. E na segunda etapa, olha só, na semana que vem a gente vai ver esses outros elementos que estão relacionados aí com custo de implantação, ver uma estimativa. Então, dentro da engenharia, é importante a gente ter essa compreensão, né, do elemento físico, né, dos componentes da infraestrutura, certo? Vocês vão projetar, vocês vão calcular, vocês vão ajudar a construir, né, esses equipamentos, essa infraestrutura, essa coisa física. E isso aí para a gente ofertar um serviço, né? Então, assim, nós vamos ver essa estimativa de custo também. Então, além de projetar, e dentro da engenharia urbana, gente, então sempre pensa o seguinte, para que isso serve, né, dentro da vida da cidade, da funcionalidade urbana. A gente tem que pensar como um serviço público. Então, na engenharia urbana, a gente não pode ficar só na compreensão de projetar, de construir, nós temos que pensar no uso daquilo como serviço público, tá? Então, vocês vão ter essa compreensão de uso como serviço público. E aí, para então entendermos, né, essas duas vertentes, né, a infraestrutura, né, a coisa física e o serviço, é importante a gente também compreender a questão dos custos, né? O custo de implantação, custo de executar os serviços, né? Quanto custa para a prefeitura executar o serviço de drenagem pluvial? Então, isso aí é um elemento importante para pensarmos, então, nessa gestão urbana. Vocês vão ser, né, gestores urbanos, tanto no sentido de projetar. Eu gosto de projetar. Beleza, você vai nessa linha do projeto. Eu gosto de ir para o campo, mexer com obra, fiscalizar a obra, ajudar a construir. Você vai para esse ramo. Não, eu gosto do planejamento. Eu gosto de sentar lá no escritório, lá na prefeitura, em outras áreas, que vai ajudar a cidade a pensar no planejamento, né, urbano. Né? Então, como que vai funcionar aqui o saneamento básico na cidade? Né? Qual que é o tipo de tratamento que a gente vai ter, e etc. Então, esse é o planejamento. Né? Ou então, vocês podem ir para a linha da operação. Né? Então, eu quero trabalhar na operação desse serviço, na operação, por exemplo, do serviço de transporte, né? Uma empresa de transporte, ou uma empresa que ajuda a fiscalizar o transporte, as vias públicas. Aí, falando aqui do saneamento, né? Vocês vão ter a capacitação para poder, por exemplo, trabalhar numa concessionária de água e esgoto, para poder conferir obras, né, de infraestrutura, fiscalizar e ajudar a operar essas infraestruturas de saneamento. Tá? Então, essas 4 vertentes aí, mas é importante a gente conhecer esse custo, né? E a relação com o planejamento urbano integrado. Então, quando eu falei com vocês assim,
vamos lembrar do que é esse conceito águas urbanas, né? Então, essas águas urbanas, água de drenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, a gente tem uma relação com todos os outros elementos da cidade. Qual a área da cidade que não gera água pluvial? Vocês conhecem? Ora, ela tem que ficar acima das nuvens, né? Porque quem está abaixo das nuvens vai receber chuva e vai gerar água pluvial aí para drenar, né? Dificilmente a gente vai ter localidades na cidade que não vão demandar água de abastecimento. Então, outra água urbana, que é a água de abastecimento potável, né? Aquela água para o consumo humano. Então, dificilmente a gente vai ter uma localidade na cidade, mas pensando em termos assim, de atividades da cidade, todas as atividades da cidade demandam água. Então, a gente precisa de água. E se consumiu água, vai gerar o quê? Dentro da cidade. O que vai gerar, gente, quando a gente consome água? Vocês não foram no banheiro hoje de manhã, não? Lavar o rosto. Então, gera esgoto. Consumir água gera esgoto. Então, aquelas localidades onde a gente consome água, e aí, se a gente está falando que praticamente todas as atividades da cidade demandam água, então elas vão gerar esgoto. Não olha a necessidade de pensar de forma integrada, né? O saneamento com os outros elementos da cidade. Tendo em vista essa essencialidade, né? É um serviço essencial, tá? Esses são pilares que a gente vai ver. Só reforçando aqui, ó, dentro da legislação, né? A gente tem essa lei aqui, 11.445, como a lei aí orientadora do saneamento no Brasil, e aí ela traz definição para a gente de saneamento básico, ó, como serviços públicos, né, já vim falando com vocês, infraestrutura e essas instalações operacionais. Então, a gente pode entender essa instalação operacional como parte dessa infraestrutura. Então, por exemplo, seria uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, né, uma estação elevatória de esgoto. Então, são essas instalações que ajudam a funcionar a infraestrutura, né, e o serviço, tá? Aí, no caso, né, os 4 componentes do saneamento aqui, ó, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Então, nossa drenagem está composta aqui. Esses são princípios que vocês vão ver aí ao longo do curso, né, com essa compreensão maior da gestão do saneamento, que devem ser sempre praticados aí, em qualquer um desses pilares do saneamento, que são os princípios da universalização com equidade. Então, significa que a gente tem que levar para todos que vivem na cidade, independente de classe social, independente de setor que se ocupa, o serviço de saneamento. Então, é para todos. Vocês vão ver essa questão dentro de uma normativa, dentro de uma orientação, né, muito, muito, muito importante na gestão urbana, na engenharia urbana, na questão de cidades, né, de planejamento, né, do que a gente pensa como cidade em termos das nossas regras, que é o Estatuto da Cidade, que é uma lei, né, que vai orientar. E lá ele fala, né, que a cidade é para todos, o direito à cidade, ele traz nessa lei orientadora aí do planejamento urbano, que é o Estatuto da Cidade, esse direito à cidade. Então, esse direito aos serviços públicos, por exemplo, no caso do saneamento. Então, universalização significa isso, né? Com equidade significa que a gente tem que tratar, né, quem está em condições diferentes de forma mais adequada. Então, quem está na periferia e não tem uma urbanização melhor, quem está em áreas de risco, então, são áreas que precisam de ser cuidadas de forma especial. Por isso que a gente fala universalização com equidade. Essa equidade seria nesse sentido.
Integridade, então a gente tem que trabalhar, né, a cadeia do saneamento como um todo, que vai desde a captação de água até a distribuição, por exemplo, no caso do abastecimento de água. A gente não pode ficar só em um segmento, sabe? Só a distribuição de água. Não pode trabalhar só a distribuição. Tem que lembrar que tem toda uma cadeia por trás, que vai desde o manancial onde a gente está puxando a água, buscando a água, tratando essa água, até chegar na casa das pessoas. Então, tem que pensar nessa integralidade do sistema todo, né? Essa integridade, eficiência e sustentabilidade, né? Então, assim, o sistema tem que ser eficiente e sustentável, ele tem que ser eficiente do ponto de vista social, econômico e ambiental, né? Ter aí segurança, qualidade e regularidade. Então, eu tenho que ter segurança que aquela água não vai estar contaminada, que eu não vou contaminar o rio, levando o esgoto, a drenagem, né? A qualidade do serviço tem que ser sempre excelente, da melhor forma possível, e regularidade. O serviço não pode ficar indisponível toda hora, não. Abrir a torneira, não tem água hoje. Aí amanhã também não tem. Hoje não está coletando esgoto. Isso não pode acontecer. Então, a lei traz essa necessidade da prestação de serviço ser contínua, 24 horas, 7 dias por semana. Não pode ter dia que não funcione o serviço, não, tá? Esse serviço, ele é contínuo. Então, essa regularidade é importante. Então, esses são os princípios. Então, nós temos 4 pilares do saneamento, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, das águas pluviais e o manejo dos resíduos sólidos, né? Os componentes para a gente reforçar aí, essa infraestrutura, né? Aí nós vamos ver aí em termos, né, de infraestrutura da drenagem, por exemplo, as obras de micro e macro drenagem, as instalações operacionais, como eu falei, as estações de tratamento de esgoto de água, os serviços. Então, por exemplo, qual que é o serviço do sistema de abastecimento de água da cidade? Alguém gostaria de me lembrar? Qual que é o serviço que a gente presta com o sistema de abastecimento de água da cidade? A distribuição de água potável, ou seja, água preparada para o consumo humano. Então, esse é o serviço que a gente está distribuindo ou está disponibilizando no sistema de abastecimento de água, que vai desde a captação até a distribuição, chegada lá no cavalete, onde, né, tem o hidrômetro, naquela entrada da nossa casa ali. Então, esse é o serviço, vai chegar até lá, né? Políticas públicas também integram esses componentes, né, como leis, normas, planos, programas, incentivos. Então, tudo isso aí que vai trazer esse regimento do funcionamento, não só do ponto de vista de quem está executando, que a gente fala, né, que é o prestador do serviço, né? Então, a gente tem 3 entes nessa história. O município, quando a gente fala assim, o responsável é o município. Então, quem que é a pessoa do município que está representando ele? É a pessoa aí, no caso, né, jurídica, tal, para poder, né, de fato, assumir isso, né? É a prefeitura. Então, a prefeitura assume, né, na pessoa do município. Então, a prefeitura é um ente, ela é o titular, o tema é o título, né, a expressão é essa. Quem que é o titular do serviço de saneamento? Ou seja, o responsável por ofertar serviço de saneamento na cidade, a prefeitura, respondendo pelo município, tá? Então, ela pode oferecer de forma direta os serviços ou ela pode terceirizar. Terceirizar aí por uma empresa privada, pública, né? Ou ela pode fazer parcerias público-privada ou parcerias públicas, né? Que a gente chama de gestão associada. Então, a prefeitura pode escolher, não, eu vou fazer isso aqui nós mesmos, diretamente, ou eu vou criar uma autarquia aqui, né? Um SAI, um SEMAI da vida. Então, não, vou terceirizar, como foi feito em Ouro Preto. Então, isso vai caber aí a prefeitura decidir dentro do conjunto de normas, onde tem algumas que passar pelo legislativo, virar leis, etc. Né? Aí, então, já ficou claro um papel de um outro ente, que é quem vai executar o serviço. Se a prefeitura falou que ela não vai executar, então ela repassou para um terceiro, então é o prestador do serviço.
né, que é o Serviço Autônomo, SAI, SEMAI, ou Saneor, ou Copasa, então são prestadores. E tem um terceiro ente nessa história, que é esse conjunto de políticas públicas, dessas regras, normas, todas essas orientações, vão também, né, orientar esse terceiro ator aí. Quem que seria? Quem arriscaria dizer? Hein, gente? É o usuário. O usuário também tem que cumprir regras. A gente não pode ligar, a gente está falando de drenagem, a drenagem das águas pluviais da nossa casa na rede de esgoto. Não pode, porque existe uma regra falando que o sistema ele é um sistema separador e não um sistema unitário, onde a gente liga a rede de drenagem com a de esgoto. Então, nós também temos que cumprir as regras. Né? Então, os usuários, prestadores e o titular, que é a prefeitura. Esses são os entes aí que vão orientar esse serviço público. Só lembrando lá, então, né, a forma que esses serviços vão ser disponibilizados na cidade, né, através das redes aí, né, distribuída aí no sistema viário, né, geralmente passando pelo sistema viário. Então, a gente tem a rede de água potável, de água pluvial e a rede coletora de esgoto, sempre, né, independentes aí e projetadas, construídas e operadas para ter o mínimo possível de interferência ou nenhuma interferência de uma com a outra, né? Então, por exemplo, se a gente tem um rompimento da rede de esgoto, que ela não, né, contamine a rede de água pluvial e muito menos, né, a de água pluvial e muito menos a de água potável, né? Então, existem formas de projetarmos para evitarmos isso, né? Então, de um lado da rua passa uma rede, ou mais abaixo de uma passa, né, a de esgoto, né, do que a de água, como a gente está vendo no desenho aqui, etc. Mas detalhes de projeto construtivo, isso aí nós vamos ver mais para frente. Então, eu queria que vocês compreendessem, né, que esse tal de saneamento, né, que a gente está começando a falar aqui, o que ele tem como propósito, né? Então, isso é importantíssimo a gente assimilar, né? Esse serviço que a gente vai oferecer através da infraestrutura de saneamento, vocês estão doidos para poder projetar e etc. E eu vou mostrar para vocês aqui que ao longo do curso vocês vão ter várias disciplinas. Aqui é só assim, para falar para vocês, assim, existe isso e a função é essa, tá? Dentro da engenharia urbana. Então, vocês vão ver várias disciplinas aí para aprender a projetar, operar, gerir, né? Como eu tinha falado antes. Mas para quê? Né? Esses propósitos aqui, ó. Então, o primeiro propósito, né, o propósito essencial do saneamento é a promoção da saúde pública. Então, quando a gente leva água potável para as pessoas, a gente então está levando uma água que não tenha risco de contaminação, seja lá por micro-organismos, doenças, né, promovidos aí por micro-organismos, ou contaminação de água com algum composto químico, né, por exemplo, dentro do ambiente urbano, a gente pode ter uma água, né, por exemplo, de poço. O pessoal usa uma água de poço que não foi uma água tratada para usar. Aquela água pode estar contaminada, por exemplo, com o esgoto de uma fossa séptica que está próximo daquele poço, certo? Assim como também pode estar contaminado, sabe com o quê? Com gasolina, com combustíveis que pode ter infiltrado pelo tanque lá do poço de combustível, e aí chegado no lençol freático, né, nessa água desse poço subterrâneo que a gente usa, e aí contaminou ali com aqueles compostos químicos do combustível, seja do óleo, da gasolina. Então, está contaminado, pode estar contaminado. Então, essa água que a gente leva, né, no caso do serviço de abastecimento de água potável, ela é para promover a saúde pública. Então, e não somente para essa água vai nos ajudar na questão de utilizar uma água para alimentação, preparar alimentos e tal, mas também para poder higienização. E a gente viu isso, né, muito agora na questão da pandemia. Né, um primeiro elemento que foi colocado, né, como essencial era a água potável, a água onde que está ali isenta de qualquer micro-organismo para nos ajudar na
de higienização, né, pessoal, das mãos, principalmente aí, no combate à doença, né? Então, para poder fazer essa higienização aí, usando essa água potável. Então, ela ajuda, né? Esse serviço, ele tem essa promoção da saúde nesses dois sentidos, de nos ajudar na higienização, assim como também de nos oferecer um produto, uma água, né? Um alimento que não nos causa nenhum mal à nossa saúde, né? Por estarmos ingerindo ele, né? Por exemplo, tem a promoção da saúde também através do esgotamento sanitário, que a gente retira ali aquelas águas que foram servidas, né? O esgoto, que possui ali micro-organismos, compostos químicos, toda aquela poluição que a gente, né, gerou na água potável e depois transformou ela em água de esgoto, né? Então, a gente retira daquele ambiente humano, né, ambiente animal, para, então, não causarmos contaminações, né, das pessoas. Então, essa é a promoção da saúde promovida aí, por exemplo, pelo esgotamento sanitário, né, com a coleta de esgoto. E aí, quando a gente trata o esgoto, a gente ainda evita, né, desse esgoto ir para um rio, poluir o rio, ou mesmo das pessoas depois usar a água desse rio e também se contaminarem. Então, volta para a questão da saúde pública novamente, né? O resíduo sólido, da mesma forma, quando a gente retira ele daquele ambiente onde a gente está gerando, né, evita aí contaminações, né? A gente sabe que os resíduos, por exemplo, dispostos de forma inadequada, pode gerar aí vetores de contaminação, né? Desde um mosquito aí, transmissor de, por exemplo, né, de doenças como a dengue, né, malária e outros, né, até mesmo vetores, né, como roedores e tudo mais. Então, essa disposição inadequada. Além do mais, o resíduo, ele pode também liberar os seus componentes, ali, os seus compostos químicos, e isso pode contaminar o solo, a água subterrânea, ou ser levado pela água de chuva e chegar lá no rio, então contamina também, né? E a água pluvial também, né? Podemos pensar nela como agente da promoção da saúde pública, a drenagem pluvial, porque a gente retira, né, mais rapidamente essa água do ambiente urbano, né? Essa água essa água de chuva que vem lavando a cidade toda, né? Aquela água também pode gerar doenças, promover doenças ali nela, né, devido a todos esses componentes que estão na cidade que a água de chuva lavou, né? Então, essa é a promoção da saúde. A proteção do meio ambiente também, um outro proporcionamento importantíssimo. Então, a gente protege o meio ambiente usando uma quantidade adequada de água. Então, assim, o abastecimento de água, a gente usando essa água do manancial de forma consciente e adequada, a gente não vai gerar um impacto ambiental no rio, no poço subterrâneo, com a retirada de água, né? Então, se a gente tem o uso de água descontrolado ou exorbitante, né? Usamos aqui à vontade a água. Isso vai causar um impacto ambiental no manancial, porque a gente está retirando muito mais água do que a gente precisa, está desperdiçando, isso causa um impacto ambiental. Lá no manancial também, uma hora, inclusive, ele vai ficar sem, e aí a gente também fica, né? No caso do esgoto, é muito evidente, né, quando a gente cuida do esgoto aí, coletando e tratando ele, a gente evita de poluir o rio, evita de poluir uma outra área com esgoto, né? Da mesma forma, o resíduo sólido, quando a gente tira aí o resíduo sólido do meio ambiente, né, a gente evita, e colocando ele numa disposição final adequada, um aterro sanitário, fazendo uma coleta seletiva, né, tratando esse resíduo, a gente evita desse resíduo contaminar o solo, como eu já falei e tal, né? Então, essas são formas, né, de proteção do meio ambiente que o saneamento também promove. Promove a questão social, porque a gente está levando serviços públicos, né, para as pessoas. Então, uma promoção social, a pessoa, né, ter acesso aos serviços públicos de água, de esgoto, isso, inclusive, parte do princípio da cidadania, né? A pessoa se sente mais parte do sistema, faz parte
né, da condição social da cidade. Inclusive, isso é um direito, né, das pessoas dentro desse princípio do urbanismo que a gente tem no Estatuto da Cidade, que é o direito à cidade, o direito aos serviços públicos, né? Então, parte, então, dessa promoção social desses serviços, né? Que vai, inclusive, incidir diretamente na questão da saúde pública. Falar em promoção social também é falar em saúde pública, né? A gente já falou sobre isso. E ajuda também, né? Tem como também um propósito, um vetor, né? De indução, né? Mais propriamente assim, é o desenvolvimento econômico. Então, a gente tem uma cadeia importante econômica que vem do saneamento, que vai desde quem opera, né? O serviço, a gente tem os funcionários que operam serviço de saneamento, nós temos gente que faz obra, nós temos gente que projeta, nós temos gente que fiscaliza, nós temos gente que trabalha na produção de cano, na produção de cimento, que vai ser usado, tijolo, de todos esses materiais que precisam, né, ser utilizados na obra, na operação. Então, tem uma cadeia importantíssima, é uma das principais cadeias da infraestrutura do país, é a cadeia do saneamento básico. Lá no panorama que a gente vai falar dos serviços, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, da importância econômica que o serviço, por exemplo, de água e de esgoto tem, né, dentro dessa cadeia econômica, tá? Então, assim, por isso tudo aí, né, como eu já tinha falado, ele é um elemento que eu vou até corrigir esse slide aqui, não é importante componente do urbanismo, ele é um essencial componente do urbanismo, né? Então, ele é vital, né, para pensarmos em urbanismo, tá? O saneamento básico. Essa figura aqui, ela vai trazer uma relação bem interessante para nós, né, dessa relação que a gente tem dos cursos d'água com os sistemas ou com os componentes de saneamento, né? Então, isso acontece fortemente nas cidades, né? E é bem interessante a gente observar. Então, por exemplo, a gente tem um elemento curso d'água, outro elemento cidades. Então, a gente capta a água, né, lá do manancial, do curso d'água, distribui ela na cidade. Aí eu falei para vocês, consumiu água, vai gerar o quê? Esgoto, né? Esse esgoto vai voltar para onde? Tratado ou não, né? Tendo lá uma estação de tratamento ou não, ele vai voltar para um curso d'água também. Pode ser que volte para um outro curso d'água, mas pode ser que volte para o mesmo rio, e às vezes um rio que vai ser usado por outra cidade mais abaixo para abastecer sua cidade, né? Uma outra questão que vem das cidades, né, é a questão lá da impermeabilização que eu falei com vocês, do solo. Então, esse aumento da água de chuva, né, que também vai voltar nessa água de chuva, ao contrário lá do esgoto, né, essa água do escoamento superficial, da chuva, a gente não trata da mesma forma que a gente trata o esgoto. Então, quem viu a aula de ontem, viu isso aí, que a água pluvial, ela é encaminhada para os mananciais, para os rios nossos no Brasil. Então, para os corpos receptores, rios, lagos, quem está na parte litorânea, para o mar, para as praias ali, né, aqueles canais que entram nas praias. Então, a gente leva direto, e é uma água suja, né? É só a gente lembrar da água que a gente limpa o chão da nossa casa todo dia, né? Quem teria coragem de usar aquela água lá do pano, sabe? Que você passou o pano, torceu no balde, é aquilo ali, ó, que está lá na cidade. Pior, né? Porque a gente limpa o pé antes de entrar em casa. Lá na rua, não, né? É poeira, todos os compostos, né? Por exemplo, derivados aí do combustível fóssil do carro, né? Da fuligem, da fumaça, do pneu, do óleo que caiu, e por aí vai. Todos os resíduos que a gente vai liberando na rua lá, fezes de animais, pererê para lá, a água de chuva vem levando isso tudo e leva sem tratamento nenhum para os rios, que muitos, inclusive, eu falei, né, a gente vai usar no nosso abastecimento de água. O carreamento, ó, e nas cidades a gente gera resíduos, né, e esses resíduos, quando não são coletados de forma adequada e não são dispostos de forma adequada, né, eles vão parar no rio. Então, a água de chuva, inclusive, é um agente que
né, pode promover o carreamento desse resíduo nos rios e nos corpos receptores, né, assim como também as próprias pessoas jogam direto no rio, né, então muitas vezes a gente vê a pessoa, né, jogando a sua sacolinha de lixo lá no rio, né. Então, quando a gente não tem uma coleta eficiente, uma coleta sustentável, né, um manejo sustentável dos resíduos sólidos acaba seguindo aí para os rios. Só lembrando que os rios também, além de ser utilizados aí, né, esses corpos d'água, além de serem utilizados para o nosso abastecimento de água, e servir de aporte para o esgoto e para a drenagem, eles são utilizados também para outros usos, né? Por exemplo, irrigação, transporte, né? Ou a água para uso industrial, então, para mineração, para diversos usos, né? Então, essa água ela é compartilhada dentro dessa condição de qualidade, né? Ou não, que vem do esgoto, né? Então, ela é compartilhada por esses outros usos. Mas, importante a gente ver essa relação, né, dos 4 componentes do saneamento com os cursos d'água, tá? E principalmente dos 3 elementos, né, das águas urbanas que a gente chama, a água de abastecimento, a água, né, residuária, que a gente chama também de esgoto sanitário, e a água pluvial, que a gente então vai drenar ela, né, do escoamento superficial. No curso de engenharia urbana, gente, olha só, olha o tanto de disciplina que nós vamos ter relacionado com essa área de saneamento, né? Então, além dessa aqui de sistemas urbanos, nós vamos ter lá, né, mais especificamente para a área de saneamento, saneamento e recursos hídricos, que é uma área que a gente, né, denomina aqui no curso de engenharia urbana. Recursos hídricos no sentido, assim, de transporte, né, dessa água aí, dos recursos hídricos, desses rios, principalmente em trechos deles, em áreas urbanas. Então, vocês vão ver aí projetos, numa disciplina aqui para frente que eu vou falar. Então, por exemplo, olha lá, no 4º período vocês já vem mecânica dos fluidos, então uma parte importante da física aplicada aí ao transporte do fluido água, né? Então, a gente trabalha com esse fluido água bastante em termos de física aplicada aqui nessa engenharia. Aí vem na sequência a hidráulica, que é de fato trabalhar com essa água, esse transporte dessa água aí através de condutos livres, condutos forçados, né? O transporte da água, as formas de transporte dessas águas aí que a gente vai estar trabalhando. Água pluvial, água de abastecimento e água de esgoto, elas vão seguir esse conceito físico que vocês vão aprender aqui na hidráulica, né? Para a gente então projetar, né, as redes de drenagem urbana, que é uma disciplina só para trabalhar a rede de drenagem urbana, outra lá no 7º período para trabalhar sistema de abastecimento de água, outra para trabalhar sistema de esgotamento sanitário, né? E engenharia de resíduos sólidos, ó, tá vendo? Então, são disciplinas específicas. Outras que têm uma relação, né, direta, por exemplo, gestão de riscos de desastres urbanos, tem uma relação principalmente com a parte da drenagem pluvial. Então, a drenagem pluvial aí, quando, né, ela é ineficiente ou inexistente, ela é um dos principais agentes aí de riscos de desastre urbano, desde uma enchente de um rio, né, uma inundação, até mesmo um deslizamento de terra, né, devido aí a essa falta de drenagem, etc. E aí, nessa mesma linha, vocês vão ter 2 disciplinas sobre hidrologia urbana, né, hidrologia aplicada, que, ó, já no 6º período, e depois uma outra letiva, que vai trabalhar, então, esse elemento água, que na cidade vai tornar necessário ser drenado, então gera essa drenagem pluvial. Então, compreender aí esse ciclo hidrológico, né, da água, né, para então projetar já na hidrologia aplicada, ó, elementos aí avançados, vamos dizer assim, da drenagem urbana. Vocês vão ver a drenagem urbana como conceito convencional, né, calcular as redes de drenagem, da mesma forma no abastecimento de água e esgotamento sanitário,
E aí, na hidrologia aplicada 3 aqui, ó, vocês vão ver lá técnicas compensatórias, elementos mais avançados aí para uma drenagem mais sustentável no meio urbano. Da mesma forma, olha só, vocês vão ter uma disciplina de engenharia de prevenção de cheias urbanas, né? Então, isso é um problema grave. Então, assim, é um enfoque importante do curso de engenharia urbana, a parte de saneamento, e a gente tem ainda uma disciplina de tópicos especiais de projeto de saneamento básico, né? Uma eletiva, que a gente trabalha, na verdade, a gente já oferece essa disciplina, eu já ofereço ela desde 2017, antes mesmo de ter engenharia urbana, eu já ofereci para arquitetura e urbanismo, e o conceito dessa disciplina é buscar aí um saneamento mais sustentável a partir dos usuários. Então, é promover uma cidade onde que os usuários atuam de forma mais sustentável com saneamento. E aí, para a gente encerrar esse ponto aqui hoje, nessa linha aí do saneamento sustentável, eu queria apresentar para vocês, olha só, esse site aqui, ó, que é do nosso projeto Saneamento Sustentável, que tem, então, esse viés de pensar a cidade além da infraestrutura. Eu vou trazer só um pouquinho dessa história, mas deixa eu abrir o site aqui. Vocês estão vendo o site aí? Sim. Então, olha só, eu dou uma dica para vocês aqui, ó. Primeiro, esse site aqui é de um projeto que eu coordeno aqui na UFOP, que o projeto chama Saneamento Sustentável, é uma atuação em ensino, pesquisa e extensão, e aí com participação de alunos da graduação e da pós. Então, assim, a gente desenvolve pesquisa, ações de pesquisa lá na pós-graduação ou da iniciação científica, estou mostrando alguns trabalhos que a gente desenvolve, né, de extensão. Então, uma dica que eu queria trazer para vocês, né, dessa compreensão de um saneamento mais século XXI, né? O Brasil, nós estamos bem atrasados na questão básica do saneamento, mas ainda assim é uma questão importante a gente pensar o saneamento também como usuários, no sentido, olha, de usar de forma consciente a água, de aproveitar a água de chuva, de fazer reciclagem, compostagem. Então, todas essas práticas, né, de saneamento sustentável, ela é importantíssima para uma cidade mais sustentável. Então, assim, para resumir isso, eu sugiro, como leitura, né, essa cartilha que nós desenvolvemos ano passado, até mesmo para ajudar, né, em algumas orientações sobre como a gente deveria lidar com esses 4 componentes do saneamento no nosso dia a dia. Ó, precisamos redobrar os cuidados no dia a dia, porque a gente, né, tinha aí a pandemia, a Covid, né, o coronavírus, como um elemento que poderia, inclusive, ser, né, considerado como estar presente, né, nesses componentes aqui do saneamento, né, principalmente no esgoto, no resíduo sólido, que, inclusive, poderia nos contaminar. Então, assim, só antecipando essa questão, né, ainda não é comprovado, por exemplo, que o coronavírus presente lá, o SARS-CoV, né, presente lá no esgoto, então muitas cidades como Belo Horizonte já usa, já assim, desde o meio do ano passado, já estava monitorando a Covid, né, a situação da Covid em regiões da cidade, através do monitoramento do esgoto, para saber, olha, aquela região tem uma maior carga viral no esgoto, daquela região leste, por exemplo. Não estou falando que na região leste da cidade tal, aí tinha mais pessoas com coronavírus, não, mas vamos supor. Então, eles monitoravam dessa forma. Então, né, para saber, né, qual região da cidade tinha maior concentração de pessoas pessoas contaminadas, né, através do esgoto, né? Então, o esgoto ajudou como monitor aí dessa situação, né, porque a gente acabou não fazendo tantos testes assim como deveria, né, e o esgoto ajudou nesse sentido.
o próprio resíduo sólido também, né, com essa preocupação de pegarmos, né, isso ainda é bem, né, colocado, né, assim, como dos fatores aí de contaminação, mas o principal fator é realmente os aerosóis, né? Mas ainda assim não foi totalmente descartado a contaminação através dos objetos, né? Principalmente dos resíduos sólidos, né? Que a gente descarta isso, né? Na nossa casa no dia a dia e tal, então pode ter ali o vírus presente nessas superfícies aí. Então a gente trouxe orientações de como lidar aí, né? Com esses 4 elementos, por exemplo, a água potável sendo um elemento aí essencial para a higienização e tudo, né? Mas, assim, são coisas que vão além, né? Então, a gente fala assim, ó, dicas de práticas de saneamento, né, sustentável para o período de pandemia e além. Então, para todo mundo usar, né? Então, eu queria só trazer dentro desse conceito que eu estava falando para vocês, assim, de um urbanismo mais sustentável e vendo isso do ponto de vista mais específico do saneamento, que é o ponto em questão aqui, né? A gente tem uma compreensão, assim, do saneamento, olha, que nos ajuda a promover o saneamento para aqueles 3 entes que eu falei para vocês. Não é só a prefeitura e não é só o prestador, mas o usuário também. Aí vou explicar para vocês de onde que eu tirei isso. Vendo do ponto de vista da cidade, não especificamente do usuário, mas vamos lá, por parte. Então, olha só, essa compreensão que a gente tem aí, né, os elementos de saneamento tratados, né, da porta para fora, que seriam lá, né, a infraestrutura e as instalações de serviços. Então, aqui a gente tem esse desenho aqui, né, que tem essa linha no meio. Então, da porta para fora, a gente tem lá a infraestrutura, as redes, né, todas aquelas instalações lá, da água, do esgoto, da drenagem, do lixo, e tem a prestação desses serviços, né. Então, serviço de água potável, serviço de coleta de esgoto, de drenagem de água pluvial e tal. Então, isso é o que vem da porta para fora. E da porta para dentro, né? Então, a gente tem as nossas instalações sanitárias, né? Então, desde o reservatório de água, caixa d'água, caixa de gordura, podemos ter uma composteira, um aproveitamento de água de chuva. Então, todos esses componentes, né, que estão dentro da nossa casa ou dentro da nossa edificação, que então vão, né, nos fazer utilizar de fato os serviços públicos. E isso precisa ser visto a partir de uma lógica onde as pessoas, os usuários, né, precisam empreender uma forma mais sustentável para isso. Então, o que seria essa forma mais sustentável? Do ponto de vista social, econômico e ambiental. Então, a gente utilizando, né, essas instalações, por exemplo, de esgoto, né, não despejando, por exemplo, óleo, não jogando resíduos, porque a rede que vocês vão projetar de esgoto não foi projetada para poder receber esses materiais, e a rede vai entupir. E aí depois a pessoa reclama que a rede da prefeitura está entupida, da prefeitura, né, esqueceu que é rede pública, que ela está conectada na rede, mas esqueceu que ela joga tudo quanto é tipo de lixo na rede. Então, assim, a pessoa reclama que a rua sempre alaga, mas ela não tem aí uma condição de fazer lá, por exemplo, o aproveitamento de água de chuva, ou ela, por exemplo, impermeabilizou o lote dela todo, e existe uma regra lá, na lei de desocupação do solo, que fala que, por exemplo, naquele bairro, ela só pode impermeabilizar do lote 70%. Então, se ela esquece que ela impermeabilizou 100%, esse 30% a mais vai gerar mais água de chuva para o sistema de drenagem. O sistema de drenagem não foi projetado para isso, né? A pessoa reclama que a prefeitura encaminha um resíduo para um lixão, mas ela esquece que não é a prefeitura que gera a maior parte do lixo, quem gera na prefeitura é lá naquele prédio, né? Perto do que o volume todo que a cidade gera, e a maior parte da geração da cidade, de resíduo e de esgoto da cidade, são nas casas, e não é no prédio público. Então, assim, quem gerou o resíduo somos nós, não é a prefeitura, nesse caso. E aí a pessoa não tem condição de fazer uma coleta seletiva, não separa o lixo, ou mesmo não faz nenhuma compostagem doméstica. Isso tudo, gente, essas ações,
A gente, então, viu como, né, já há algum tempo isso vem trabalhado como educação ambiental, mas não como uma política de saneamento para ser adotada também, porque o recurso necessário para a gente atender toda a infraestrutura de saneamento, então, quando vocês, né, enxergarem essa questão aí da necessidade de investimento para a infraestrutura, é muito grande, a gente não tem esse dinheiro, e, além do mais, a gente usa de forma equivocada o serviço, a gente usa a água da forma que a gente quer, desperdiçando horrores, né? Ouro Preto aí é um exemplo disso, né? A gente caminha nosso esgoto junto com a água pluvial, né? Então contaminando aí né, o recurso hídrico, né? Não temos nenhuma preocupação com nossos esgotos, o resíduo sólido, a gente não ajuda a coleta seletiva, não faz coleta seletiva, a gente não faz uma compostagem doméstica, e isso tudo tem um impacto econômico gigantesco, só para trazer um exemplo. Então, assim, comecei a coçar a cabeça, né, na época que eu estava lá, de preocupação, né, porque a gente tinha lá uma conta para pagar de resíduos sólidos, da prefeitura, na época que eu fui secretário de Desenvolvimento Sustentável, depois de Gestão Urbana, de aproximadamente 50 mil reais com aterro sanitário. De uma hora para outra, tinha que pagar uma conta de 50 mil reais. Então, assim, sabendo que aquele resíduo que estava sendo encaminhado por 50 mil reais por mês, uma prefeitura tirar isso, né, uma prefeitura de 45 mil habitantes, é bem pesado, né? Então, assim, e daquele resíduo que ia para o aterro, na nossa casa, a gente tem uma possibilidade, um potencial, certo, de reduzir ele para 20% do que a gente gera hoje, considerando aí que mais ou menos 40% do que a gente gera é orgânico, e a gente poderia fazer uma compostagem, e quem não tem um terreirinho, uma horta, um lugarzinho, um apartamento, gente, a gente faz compostagem dentro de apartamento, hoje sem gerar nenhum mau odor, nenhum mosquito, né? E outros 40% do resíduo que a gente gera é resíduo reciclável, que a gente poderia separar para a coleta seletiva. Então, imagina se todo mundo fizesse essas duas coisas, compostagem e reciclagem. Aquela conta de 50 mil reduziria para 20% dela. Né? Então, eu falava para o pessoal, toda vez que você está vendo uma caçamba de lixo para o aterro, lembra que a prefeitura está jogando ali, em cima daquele lixozinho, lá em cima, assim, ó, está jogando ali R$500, ó, que era o custo que a gente tinha para poder coletar e aterrar esse lixo. Estou jogando fora, estou enterrando R$500. Né? Então, assim, a cidade agindo através dos seus usuários de forma mais sustentável, a gente vai impactar a infraestrutura pública, o serviço público. Né, porque a gente vai estar desperdiçando menos e exigindo menos recurso público. Então, a gente fica mais eficiente. E a gente vê esse modelo ser utilizado aí, né, nas cidades onde tem o melhor padrão de vida no mundo. Né? Tem lugares aí que já aboliram coleta de lixo. O lixo é a responsabilidade da pessoa. Aí tem os pontos de entrega de lixo, mas não são todos os lixos. Né? Então, muitas cidades já adotam esse sistema. Né? A gente está há muito tempo, anos-luz ainda de chegar nesse nível, mas a gente tem que começar a pensar em cidades assim. Não é só projetando, construindo obra de infraestrutura. Além do mais, não tem dinheiro, né, para a gente projetar isso tudo. Então, a gente tem que ser mais eficiente em projetar sistemas, né, em cidades que alagam menos, né, cidades que geram menos resíduos, cidades onde que as pessoas usam de forma consciente a água, aproveita a água de chuva, desperdiça menos água, né, controla os seus vazamentos, faz o reuso de água quando é possível, por exemplo, água da lavanderia, e por aí vai. Então, assim, isso é pensar em cidades do século XXI. Então, vocês vão trabalhar aqui, aquelas disciplinas todas lá, para projetar, construir, operar toda essa infraestrutura aí, tá? Da porta para fora. Mas eu trago para vocês essa necessidade de pensar nas cidades também, do ponto de vista dos usuários, tá? E para todos os serviços que a gente usa na cidade, não somente o saneamento, mas também os outros aí, né, que são abordados aqui nessa disciplina e outros aí que estão no âmbito
da engenharia urbana. Então, dá uma olhadinha nessa cartilha, ela traz esse conceito, né? Bastante informação aí sobre, né, os serviços públicos, quais são, quem são os responsáveis no âmbito da cidade, o serviço, quando a pessoa não tem um serviço público, ela tem lá uma solução individual, né? Então, tem um poço, tem uma fossa, eu estou numa área mais afastada, eu faço uma gestão separada do meu lixo, e aí a gente tem aqui as dicas, né, do dia a dia. Então, isso aqui é uma cartilha, né? É uma cartilha um pouquinho mais detalhada, a gente espera que vocês elaborem uma cartilha mais simples, mais enxuta, né? Poucas páginas, sem muito texto, né? Com bastante ilustração e tal, mas aqui é uma cartilha, né? Que a gente depois denominou de e-book, né? Com essas dicas de saneamento sustentável, de pensar na cidade, não somente por parte da prefeitura, mas de todos, né? Isso chama até, tem um termo até mais recente que a gente chama de gestão colaborativa. Todo mundo colabora, não somente em ir lá cobrar a prefeitura, mas também fazer sua parte no dia a dia. Beleza? Então, vou encerrar aqui rapidinho. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu coloquei aqui hoje? Deixa eu fazer a chamada aqui. Quem quiser ir falando, tá? Pode ir falando aí, que eu estou aqui com o arquivo do Excel aberto e não estou vendo vocês mais. Ana Clara de Oliveira Mendes, está presente? Presente. Presente. Joia. Anália Maria Presente. Gomes Pereira. Ana Júlia de Freitas Santana. Faltou? Bruno Henrique Ferreira Mesquita. Presente. Presente. Davidson Max Ferreira. Diego de Lima Santana. Presente. Emanuele Karen. Se alguém digitar aí no chat presente, vocês, por favor, me avisem aqui, tá bom, gente? Às vezes a pessoa está sem áudio lá, né? Fernanda Martins Rodrigues. Felipe Moreira. Não? Oi? Porra! Perdão, Fernando. Desculpa, cara. Fernando Martins Rodrigues da Silva, presente. Felipe Moreira. Presente. Presente. Francisco. Presente, professor. Beleza. Gabriel de Almeida. Presente. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique, tá aí não? Oliveira. Giane da Conceição Batista. Presente. Presente. Gustavo Fernandes Teixeira. O professor está presente, só que está sem mic. Ele colocou no chat, professor. Oi? Ele colocou no chat. O Gustavo? Isso. Beleza, obrigado. Igor Leandro. Igor tá aí não, né? O Igor estava mais cedo, né? Ele não falou no chat lá comigo? Ele está presente, acabou de mandar aqui. Ele está presente, professor. Beleza, beleza. Jordan. Jordan tá não, gente? Por falta Tá também. Tá também? Obrigado. Karen. Não, é Karen, né? Karen. Eu creio que a Karen, ela saiu. Ela estava presente? Não tem certeza não, né? Quem ficou presente a maior parte do tempo, vocês depois avisam aí que pode me procurar que a gente vê isso aí. Mas a chamada eu vou fazer sempre no final mesmo. Caroline. Caroline tá aí, gente? Colocou no chat. Laura. Pode Presente. falar também. Obrigado, Laura. Presente. Lázaro. Presente. Beleza. Lucas Aragão Menezes. Presente. Beleza. Luciano Alves. Presente. Presente. Luiz Paulo. Autor. Maria Eunice.
Também faltou? Ela está no chat, professor. Beleza, obrigado. Maria Júlia. Está no chat também. Tá com Beleza, problema. presente, Maria Júlia. Maria Lemes. Maria Lemes faltou, gente? Mariane Barros. Mariane faltou? Paloma do Carmo. Faltou. Pedro Queiroz. Pedro tá aí? Beleza. Rafael Pinheiro. Presente. Presente. Rafaela Ruckert. Ela tá aí? Não, faltou. Rodrigo Reis Jardim. Tá aí não? Ele está presente, professor. Está presente, obrigado. Sayuri. Presente, professor. Presente, Sayuri. Vitor Reis. Presente. Beleza. Gente, olha só. Professor, Diga. A Rafaela também. A Rafaela está presente também. Rafaela? É. Ela mandou no chat. Rafaela Ruckert, né? Obrigado. Então, olha só, esses que faltaram é o seguinte: nós, professor, temos um mecanismo que é alerta de infrequência. Aí a gente aciona a coordenação do curso. Lembrando, eu não sou coordenador do curso, eu sou o chefe de departamento. A professora Aline é a coordenadora do curso, né? Vocês têm aula com ela lá de seminário. A gente faz um alerta de frequência do aluno, e aí tem que o aluno, né? Ela procura o aluno para saber o que está acontecendo e tudo mais. Então, assim, nesse momento que a gente está passando por essas aulas remotas e tudo mais, né? É sempre bom a gente acompanhar, e se tiver alguma dificuldade, gente, comunique, tá bom? Falam para nós, nos procurem. Tá certo? Mais alguma coisa? Dúvidas? Ah, tá. Quantas presenças tem? Vou fazer um levantamento com o Vitor lá, e nas próximas aulas eu apresento para vocês, tá bom? Vou ver se eu consigo levantar isso com ele até sexta-feira, até a terça-feira que vem, quando a gente reunir novamente. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Comentários? Pode falar o placar do jogo do Galo hoje também, que eu fico feliz. Lógico, o Galo ganhando, né? Então, já que a gente não vai ter nem dicas, né, de quanto que o Galo vai ganhar, eu me despeço de vocês aí, tá bom? E vamos manter contato aí pelos canais digitais aí, e segunda-feira tem a aula assíncrona e terça a aula síncrona. Tudo de bom, abraço e vamos falando. Até mais. Professor, bom dia. Bom dia. Valeu, Valeu, professor. até mais, Bom dia. bom dia. Bom dia, professor.